Senhoras e senhores, vamos então voltar. Obrigado, Bruno. Vamos voltar então aqui ao nosso trabalho. Nós colocamos... Esse aqui nós já apresentamos, né? Já apresentamos esse slide. Vamos passar ao próximo. Isso, a gente podia colocar, quando eu mostrar o slide, depois a gente pensar em cortar o filme e colocar o slide. O que você acha? Mas vamos ver se você dá conta, nada de estresse para isso não. Vamos pensar o que a gente vai fazer com esse material. Olha só, próximo slide, aqui ó. O artigo 90 da Lei 8666 atribui duas ações, ou seja, frustrar ou fraudar o cargo de competente de licitação, bastando a constatação de uma delas para a tipificação do crime. O legislador usar o termo frustrar ou fez no sentido de tornar a licitação sem efeito, enquanto fraudar significa ludibriar, incidindo a hipótese normativa ao caso concreto e frente às declarações prestadas, não há como negar a intenção dos recorridos em aumentar suas chances de vencer o certame. Algumas coisas eu tenho recomendado de um certo tempo para cá, em razão até da fúria que o pessoal está tendo da denúncia, denuncia todo mundo, né? E depois o judiciário inocenta, né? É sinal que a denúncia não estava bem feita, né? Mas tem gente que diz que inocenta porque tem bom advogado, né? Então veja só, o que eu tenho sugerido? Algumas ações você vai ter que ficar mais protegido. Por exemplo, já tem no governo federal um decreto sobre audiência pública. O ministro de Estado, quando vai conceder audiência pública, ele torna a agenda dele transparente. Você pode fazer a mesma coisa no seu setor. Contratado compareceu ao órgão. Ou falou, tudo bem, vim aqui conversar com o senhor. Na saída a gente faz uma ata, tá bem? Eu estou aqui com o meu colega fulano de tal. Pronto. Você está protegido. Você tem um colega na sala, da mesma instituição que você, recebendo um fornecedor e faz uma ata. Fulano de tal compareceu hoje para pedir orientação ao gestor do contrato, como é que ele faz para conseguir um reequilíbrio de contrato. O gestor do contrato falou que vai verificar com o órgão jurídico se nós temos parâmetro para isso, qual a jurisprudência aplicável ao caso, e vai informar o fornecedor. Né? Em algumas situações, fulano de tal compareceu aqui que está com 4 meses de atraso nas faturas. Ele vem cobrar de quem? Do gestor do contrato, que cobra o trabalho correto dele. Né? Perfeitamente. Ou verificar na área financeira, foi orientado que teve uma limitação de empenho nesse mês, mas que no mês que vem vai ser restabelecido, né? Que nós vamos providenciar o pagamento da atualização financeira, ou que não vai ter. Claro, possível. Então, em alguns casos, eu tenho sugerido, não essa conversa, para você não fazer como fez o rapaz lá, do protocolo de Coimbra, né? Que Léo da Silva Alves conta no livro dele, né? Que Coimbra passou por um colapso burocrático. Sabe por quê? Mudou o rapaz do balcão de informações. Colocaram o cidadão lá, chegava o aluno, eu quero saber se vai ter direito constitucional no próximo semestre. Ele puxava uma folha, faça um requerimento. Eu quero saber se o professor está alguém semana que vem. Faça o requerimento, preencha o requerimento, por tudo. Né? Eu quero saber se a gente pode estacionar do lado da rua. Faça um requerimento. O senhor está brincando? Não, faça o requerimento. E ele conseguiu em um ano aumentar perto de uma cifra assim, astronômica de 70 mil processos na instituição. Só para o senhor que faça requerimento. Né? Então, às vezes, não tem que colocar tudo por escrito. Estou falando de situações que são reincidentes, que o sujeito vem, que fica muito tempo, que gera tensão. Que faça uma ata, não tem problema. Né? Você vai se protegendo mais junto ao processo. Né? Aqui... Por outro lado, não estava expressamente autorizado que pudesse essa mesma pessoa ser uma que já estivesse representando certa empresa na mesma licitação. O instrumento de procuração foi meio utilizado para tentar evidenciar a regularidade do ato em exame. A fraude foi descoberta na fase da habilitação do certame e não no exame dos envelopes das propostas. O intercrimes percorrido por eles, pois já haviam passado pelos atos de cogitação preparatórios de execução, sendo obstados quando aguardavam a consumação. Então veja só, aqui é um caso apreciado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal com indicativos de crime, né? Apreciado em licitação. Habilitação, inobservância, responsabilidade solidária, prefeito e empresa.
A solidariedade entre o prefeito e a empresa se deu por ficar comprovado o recebimento efetivo dos recursos de convênio por parte da empresa, cheques nominais, fraude fiscal e não comprovação de entrega e recebimento de mercadorias, conforme constatado na auditoria realizada pelo Ministério da Saúde, restaurando ainda que a Prefeitura deixou de exigir no edital de tomada de preços a totalidade dos documentos previstos no artigos 27 a 29, referente à habilitação dos licitantes, regularidade fiscal, artigo 34, registro cadastrais das empresas, onde poderia constar problemas com fisco, posto que a Cefaz detectou sua negação de impostos desde 93, conforme indica seu relatório. Nota. Quando eu coloco nota, é o meu comentário sobre o dispositivo, que normalmente eu coloco no VADMER. O TCU julgou irregulares as contas em débito ex-prefeito e a empresa, aplicando multa solidária de R$20 mil, e aí eu coloco a data para você saber a expressão financeira disso. Né? Então, esse foi um dos casos. O que acontece? Por exemplo, na questão do pregão eletrônico, você tem a disputa da proposta, mas você não sabe se as 5 empresas que estão disputando são do mesmo dono. Você só vai saber examinar a habilitação do vencedor, não é isso mesmo? Você tem toda a fase de proposta, disputaram lance, acabou o pregão, acabou a fase de lances, você vai abrir a habilitação do vencedor. Você não tem como saber que os outros 5 pertencem à mesma empresa, mas o sujeito que faz a auditoria depois tem. Porque na hora que está aberto, ele vem com tempo, não tem chefe pressionando para sair rápido, pega o CNPJ das empresas, vai no site dos cartórios, verifica a composição da empresa e diz, olha, 5 empresas eram do mesmo. Isso é um absurdo, sua negligência no exame dos documentos, como não constatou o conluio? Não conhece o sistema. Aí você vai defender, olha, não dá para saber disso na hora. Aí o que o governo mandou fazer? Olha, vai ter que o sistema identificar que tem mesmo CPF na composição da empresa participando da licitação e avisar o pregoeiro. Tá aí um acordo. Tem um acordo aqui que a gente já vai ver. Então o TCU mandou mudar o sistema depois de ter condenado muita gente que não se defendeu. Que às vezes o pessoal acha que está se defendendo e não está se defendendo. Tem um caso, vou contar para vocês, por vaidade. Essa por vaidade vocês vão me perdoar. Um dia chegou um prefeito, né? Professor, eu quero que o senhor me defenda. Ah, tá bom. Mas eu quero dizer ao senhor o seguinte, meu dinheiro acabou. Eu disse, acabou o seu dinheiro? Então eu não vou defender. Né? Eu falei abertamente, não vou defender, que é isso, eu sou um profissional. Né? Com muita elegância eu falei isso. Acabou meu dinheiro porque o advogado me tomou todo o dinheiro. Eu disse, é mesmo? Puxa vida. Então eu vou colocar uma regra na minha vida. Eu não quero mais ser o segundo advogado de ninguém, quero ser só o primeiro. Né? Ele pagou mensalidade durante 6 anos. Mensalidade. E aí me deu o processo. Examinei. Lá no escritório a gente não faz mágica. A gente estuda muito o processo. Só isso. Né? Ok, 6 meses, 8 meses mais ou menos. Não chegou a 1 ano. Estava resolvido o problema. Como é que eu resolvi tão rápido? Né? E aí ele ficou encantado. Nossa, mas como o senhor resolveu rápido e tal? Eu disse, pois é. Qual foi o problema dele? Ele chegou para mim e falou assim, olha, eu peguei um plano de trabalho e esse plano de trabalho era canalizar um rio, pelo sistema de gabião. Eu canalizei um rio, veio um engenheiro do Ministério e falou, olha, está bem canalizado, parabéns, obra 100% executada. Liberou o dinheiro, eu paguei a empreiteira e foi embora. Depois veio um outro auditor e verificou que só foi executada metade da obra. Tá? E obrigou a devolver. E esse é o processo que aconteceu. Eu só executei metade da obra e ele colocou nos autos isso. Isso é uma mentira. Aí o cliente só conta a parte boa. Foi um outro engenheiro lá e confirmou que só foi metade da obra. Aí eu me virei para ele e falei assim, eu fui criado na cidade e eu digo para todo mundo que eu conheço galinha pela televisão. Né? O que é gabião? O senhor não sabe o que é gabião? Eu não sei. O que é gabião? É um sistema de canalização que a gente soca a pedra na margem do rio, vai socando e depois coloca uma tela. E faz assim como se fossem uns degraus de tela e pedra. Vai socando, então aquilo depois de um certo tempo, o rio corre, porque o trabalho de pedra é muito bem feito. As pedras estão seguras pela tela. Ah, isso é gabião? É.
Ah, aprendi, obrigado. Aí eu peguei o plano de trabalho dele, 90 metros, fazer 90 metros de gabião para canalizar o rio no ponto principal da cidade. O projeto está assim: o rio, 45 metros de gabião nessa margem, 45 metros de gabião nessa margem, 90 metros de gabião. O engenheiro foi lá, 45, 90 metros de gabião. O segundo engenheiro foi, acusou o seguinte: verifiquei que foi executado 45 metros de canalização do rio pelo sistema de gabião. O auditor, quando foi interpretar, falou assim: mas era 90. Peguei. Cheguei para o auditor do TCU, você sabe, estou defendendo o prefeito fulano de tal. É mesmo? Mas ele roubou metade do dinheiro, está aqui a acusação. Você sabe o que é gabião? Não. Olha aqui, está no plano de trabalho 90. Só isso, por isso tem a contradição dos dois engenheiros. Pois é, por isso. Pô, professor, mas é incrível isso. E a gente está 6 anos com o processo aqui, pois é, vamos encerrar logo com isso. Aí o processo do Ministério Público, tudo bem? Olha aqui a audiência, boa tarde, procurador, tudo bem, tudo bem? Tudo bem, olha, tem um processo aqui. Ah, a instrução mudou de ideia agora. Diz que ele agora é inocente, antes era culpado. Pô, o senhor sabe o que é gavião? E vencemos. Chamei o cliente, um abraço, o senhor é o melhor do mundo, estava brincando. Fui ao TCU. Jacobino, essa história de você estar lendo causa aqui dentro, fácil, entendeu? Estou há 6 anos lutando com o prefeito. Você toma o cliente de mim, tá? E resolve em 6 meses. De quem você está falando? Ah, do prefeito? Ah, do prefeito? Ah, não sei quem é. Você sabe o que é gavião? Não. Queria que você soubesse falar comigo. E ainda foi me acusar de ter resolvido rápido o caso. Então veja só, a gente fala assim: problema de habilitação no pregão. Os pregoeiros se defenderam? Não. Vários pregoeiros multados porque não viram conluio de empresa. Aí o TCU vai e muda a jurisprudência e manda o Ministério do Planejamento mudar o sistema, porque reconhece que não dá para ver. Esses pregoeiros entraram com recurso, está fora do prazo, é 5 anos. O TCU tem o recurso com o mais longo prazo da história do Brasil na atualidade. Mas nenhum outro órgão tem um recurso de 5 anos, só o TCU. E todos os tribunais de contas dos estados também. É chamado recurso de revisão. Tem que entrar no tempo e mudar a jurisprudência. Porque tem ali da ficha limpa aí. Tá certo? Você recebeu uma multinha, um abraço, ficha suja. Empresas do mesmo grupo conluem. No caso de conluio, ressalto que das 3 empresas que participaram da licitação, 2 pertencem membros da família e funcionam no mesmo endereço. E outra empresa, apesar de constar dos autos sua composição societária, tem seu nome e sobrenome da mesma, mencionado da família. Entre outros, faça a aplicação de multa de R$8.000. Pode ser um processo de pregão, mas pode ser que seja um convite. Aí, um convite tem que multar mesmo. Né? O TCU chamou em audiência o gestor público pela ausência de competição em licitação realizada, materializada pela existência nas empresas participando da licitação de relação de parentesco entre os sócios e os sócios comuns com indício de simulação licitatória. Simulação. Fraude e violação ao sentido da proposta em detrimento dos princípios da moralidade, da igualdade, da probidade administrativa, consubstancial dos artigos tais e tais e tais. Então, chamou em audiência aqui, aí a gente tem que depois ver o final dessa história. Conluio, pesquisa de dados. O TCU determinou, verifica organizar licitações junto aos sistemas SICAF, SIAS, CNPJ e CPF, esses 2 últimos administrados pela Receita Federal, o quadro societário, endereço dos licitantes, com vista a verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos ou relações de parentesco, fato que analisado em conjunto com outras informações poderá indicar ocorrência de fraude. Está na lei? Não está na lei. Não está na lei. Ah, pode ser fraude? Pode ser fraude. O TCU está recomendando isso. Quem leu esse acórdão? O destinatário provavelmente leu. Os outros não. Então, você está criando uma jurisprudência difícil de sustentar porque não está na lei. Eu posso participar da licitação e meu filho participa da licitação. Agora, se nós fizermos um conluio, é assunto da polícia. O servidor que está participando da licitação não tem como verificar isso. Se tiver outros indícios, sim. A propósito, eu não participo de licitação. Só para constar. Só exemplo. Conluio, fraude, quebra de sigilo e simulação.
omissão contra a exclusão do setor administratório da empresa pertence ao mesmo sócio, e que apresentar a proposta com evidência de quebra de sigilo e simulação. Você vai ter que examinar a proposta atentamente. Né? Isso não tem como fugir. A proposta tem que ser examinada atentamente e atentar para os indícios de conluio. TCU determinou a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento no sentido de que promova alterações no sistema Comprasnet para emitir alerta aos pregoeiros sobre a apresentação de lances para o mesmo item por empresas que possuam sócios em comum, com vistas a auxiliá-los na identificação de atitudes suspeitas no decorrer do certame e que possam sugerir a formação de conluio entre essas empresas em atenção ao artigo 90 da Lei 8666. Veja só, aí sim, tá certo? Senhor pregoeiro, existem empresas participando dessa licitação que têm sócio em comum. Aí sim, o sistema faz essa varredura, é uma coisa que dá. Os outros casos não. Os outros casos não tem como fazer, é muito difícil. Identificação de indícios de combinação. Terceiro tema, as licitações que promoverem examinem com percussiência os documentos de habilitação e as propostas apresentadas pelos licitantes, visando identificar indícios ou evidências de combinação, ou qualquer outro expediente que vise fraudar ou frustrar o caráter competitivo de licitação, caracterizados por... Aí ele vai dar algumas dicas para a gente nesse acórdão. Né? Por semelhanças de forma, textos, preços, vínculos societários, laços de parentescos, entre outros aspectos. Então, ele sinaliza os cuidados que a gente tem que ter nesse ponto. E adote medidas no sentido que entender pertinentes para coibir eventuais tentativas nesse sentido, bem como instituir rotinas administrativas e procedimentos para dar estrita observância aos princípios prescritos no artigo 3º da lei tal e restrições ao artigo tal. Então, nós temos aqui nesse cenário, né, nós temos alguns indicativos do TCU. Alguma pergunta? Tranquilo? Conluio ato da administração que favorece a combinação de licitantes. TCU determinou abster-se de estipular visita técnica, coletiva, estabelecimento de único dia e horário, que a par de militar contra a manutenção dos serviços propostos, que acaba por reunir no mesmo momento os postulantes ao objeto da consulta, caracteriza a cláusula restritiva, segundo a farta da jurisprudência do TCU, impondo condicionamento justificativo plausível e que pode trazer empecilho àquele que, por alguma razão, não pudesse afastar, não pudesse se fazer presente no dia fixado ou que somente tomou conhecimento do seu tema após a data agendada. Veja só, qual é o prazo da visita? Primeiro, o TCU tem recomendado, não peça visita no órgão. Porque, se você colocar a visita como condição para participar da licitação, a administração já fica sabendo quem vai participar da licitação. E algum licitante que tem amigo lá dentro também fica. E pode procurar essas pessoas. Isso facilita o conluio. Então, a exigência de visita deve ser evitada. Primeira regrinha. Segundo, deve ser substituída, sempre que possível, por filmes, fotografias, plantas. Tá certo? Sempre que for possível, você substitui. Como não for possível, você vai ter visita. E aí o TCU recomenda que não seja no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo horário. E nesse ponto, eu não concordo. Tá? Eu posso até dizer assim, faça 2 visitas. Tá? Ele coloca assim, cuidado, porque o prazo para a apresentação da proposta vem depois da visita. Então, se você marca no dia 28 de junho, né, a visita, e a apresentação da proposta no dia 1º de agosto, quem depois disso tomar conhecimento do edital não tem tempo de fazer a visita naquele dia que você planejou. Então, quanto mais perto você colocar, ok. Eu acho que deve ter 2 ou 3 dias e horários de visita só. Eu acho muito pior vir um de cada vez conversar do que vir todo mundo junto. Porque todo mundo junto tira as dúvidas junto. Escuta, aquela parede ali, passa encanamento dentro? Passa. Informei para um. Se está todo mundo junto, eu acho que é muito mais transparente. E desculpa, amigo, se vocês quiserem fazer conluio, eles vão fazer mesmo. É assunto de polícia. Polícia Civil, Polícia Federal, polícia. Tá? Eu vou fazer conluio. Então, eu acho que ele deve fazer horário de visita, 3 dias de visita. Primeiro dia do mês, primeira quinzena no final do mês, eu acho excelente. Acho que
E marcar horário, e receber no horário, fazer ata, tudo direitinho para você melhorar isso, dar mais transparência. Nesse ponto eu divido no TCU. Concordo, evite visita. Concordo, substitua a visita por outros instrumentos que revelem a execução do local. Por exemplo, se for conservação e limpeza, as pessoas não precisam de visita. Depende. Depende. Eu acho que precisa. Eu venho aqui e vejo o tipo de vidro que tem. Vejo o tipo de piso que tem. Você pode escrever isso, mas nunca vai escrever com a precisão. Aqui tem um porcelanato, antiderrapante, isso aqui pegar sujeira. Fácil, fácil, fácil. O outro porcelanato que a gente tem lá na empresa não pega sujeira, porque de vez em quando a gente cai. Né? Esquecer uma gota no chão, está caindo. Então, tem que chegar, tem que olhar. Eu acho que visita não é o mal em si mesmo. Né? Como o pessoal queria atribuir, conlui a visita. Não faz sentido. Né? Boas práticas. Às vezes, a gente lendo o diário oficial assim, a gente encontra coisas muito boas lá que dá vontade de dizer assim, puxa, todo mundo devia fazer igual, né? Trouxe uma delas para os senhores aqui. Lá a gente tem um site de boas práticas, lá no nosso site, tem bastante ideias boas. Por incrível que pareça, tem muita gente honesta no serviço público e tem muita gente competente no serviço público. Né? Dispõe sobre acordo de cooperação entre a Controladoria da União e o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Direito Econômico, com o objetivo de estabelecer mecanismos que permitam a comunicação efetiva e permanente entre os partícipes, possibilitando a divulgação de atos e agilização das questões relativas às áreas de interesse comum dos órgãos em referência, além do desenvolvimento e aprimoramento de técnicas e procedimentos de apuração, em especial a atuação com vistas a imprimir maior celeridade e efetividade na prevenção e repressão de infrações contra fraudes e licitações. Então, pessoal, a tendência, agora existe um sistema de controle que envolve Polícia Federal, CGU, TCU, Ministério Público Federal. Né? Então, esses órgãos estão se aparelhando e estão tentando desenvolver ações conjuntas. Né? É muito complicado quando a gente tem, para uma mesma fraude, 6, 7 processos. Né? Porque o sujeito se defende de uma, ganhou, ele derruba as outras. Né? Prosseguindo, nós passamos agora a falar em relação... Nós esgotamos a parte de punição, crimes, na fase da licitação. Nós passaremos agora a cuidar na fase de contratos, gestão de contratos. Né? Mas a gente dá volta a falar de penalidades. Responsabilidade decorrente da fiscalização dos contratos administrativos, consequências da omissão. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado. Então, veja só, eu assino um contrato, eu tenho obrigação de designar alguém. Se eu não designo, a gente presume que assinou está respondendo. E é impressionante como esse é um dos pontos fundamentais hoje na boa aplicação do dinheiro público. Você tem alguma explicação lógica para a gente ter os banheiros da rodoviária sujos, ter esses pontos de ônibus e terminais rodoviários imundos como a gente tem? Não tem explicação, a não ser corrupção crônica. Porque o governo contrata a conservação e limpeza. E por que não tem fiscal obrigando? E esse fiscal não precisa do carro, não. Mas se eu pegar meu carro agora, eu visito todos os postos, daqui 2 horas estou de volta. Fora do horário de trabalho, de pico, tranquilo. Precisa. E se fizer isso por amostragem, você resolve. E resolve mesmo, e não se faz por quem quer. Olha só. É acompanhado por um representante especialmente designado. Você não pode ter um sujeito que é fiscal de 15 contratos. Porque não dá para ele fazer outra coisa se ele virar fiscal de 15 contratos. Permitida a contratação de terceiro. Caramba, o legislador permite contratar gente para ajudar o nosso time. Permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar informações pertinentes a essa atribuição. E aí você chega para o chefe, eu preciso que o senhor mande contratar alguém aqui para me ajudar a fiscalizar esse contrato de conservação e limpeza. Não temos dinheiro para isso. Mentira. Tem dinheiro e está sobrando. Onde é que você vai descobrir dinheiro? A licitação não tem preço estimado? 4 milhões de reais. Fizeram a licitação, saiu por 3.700. Tem 300 mil reais por mês sobrando para fazer isso. É só mudar o QDT lá, o Código de Distribuição de Despesa. Tem, ok? Então, olha lá. O
que faz? O representante da administração anota em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando que for necessária a regularização das faltas ou defeitos observados. Então, veja só, o que faz o representante? Ele anota, pega o visto lá do contratado. Tá certo? O banheiro está sujo. Aqui, ó. Segundo dia, advertência porque está sujo. E aí a gente começa a ver assim, o fundo de tal mudou. Olha só, eu fui ministrar um curso, provavelmente tudo que vocês conhecem bem, a Infraero, posso falar. Gestão de contratos. E eu tenho comigo que ao invés de eu fazer o ouvido dos meus amigos lá, o Silvio fala na gíria de pinico, né? Eu pego o formulário de reclamação. Né? Eu estava caminhando com um amigo meu de longa data, ele é brigadeiro, estava caminhando no aeroporto, disse, dá só um minutinho. Fui lá para o formulário de reclamação da Infraero e anotei minha reclamação. Eu falei, já comigo isso você há 25 anos, cara. Você vê uma coisa errada, você escreve que está errado. Quando eu estou com tempo, eu escrevo. Eu estou com tempo aqui, as pessoas estão sem fazer nada, guardando o avião, atrasou. Deixa eu fazer minha reclamação aqui. Fiz a reclamação. E é verdade, a gente tem que fazer assim. O detalhe foi que depois do certo tempo eu fui dar curso de gestão de contratos na Infraero. E aí os gestores de contratos passaram a me conhecer. E eu me encontrava com eles todos os anos no curso. Foi assim, 5, 6 anos. Jacobi, você mandou uma reclamação para mim sobre o aeroporto? Sim, é verdade, mas faz tempo já. Não, mas a gente fez. E você vê que a pessoa estava motivada a mudar. Né? Os aeroportos estavam motivados a mudar essa realidade. E você consegue fazer isso mudando a rotina. No Superior Tribunal de Justiça, eu e a doutora Karina, que trabalha lá conosco, a gente redigiu um manual de gestão de contratos. O ministro Ari Pajuto falou na TV Justiça que é o melhor manual do Brasil. Eu agradeço muito, o meu nome está na contracapa direitinho. Né? Está escrito, é só copiar, adaptar. Lá tem uma rotina. Manual de gestão de contratos do Superior Tribunal de Justiça. O pessoal faz ofício para o presidente do STJ e manda de graça para você o manual. Nem me peça, que eu não tenho mais. Manual. Manual de gestão de contratos do Superior Tribunal de Justiça. Eu não sei se eu coloquei um slide aqui na frente sobre isso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui bem rapidinho. Eu acho que eu coloquei. Não coloquei. Pode ser que tenha na apostila, tem. Manual de gestão de contratos do Superior Tribunal de Justiça. A gente redigiu passo a passo. Não tem palavra difícil. Tá? Não tem coisas que a jurisprudência não concorda. Está tudo de acordo com a jurisprudência. Copia. Mas não basta copiar e fazer o que um tribunal aqui em Brasília fez. O tribunal aqui em Brasília, o diretor-geral me chamou. Jacobi, me dá um curso aqui de gestão de contratos. Tá bom. Fui. Aí eu falei assim, vou colocar todos os gestores de contratos na sala, todos eles, tá bom? Você tem que ver o que está errado, tem uma coisa errada. Eu tenho uma norma de gestão de contratos, tenho um gestor de contratos, designo portaria e não funciona. Continua tudo do mesmo jeito. Você falou que ia funcionar. Eu disse, sim, era para funcionar. Não foi esse lá da STJ, que lá criou o manual, mas eles fizeram exatamente como a gente sugere. Né? O presidente fez uma reunião, apresentou o manual, falou para todo mundo. Eu entrei na sala, 70 na sala. Pessoal, daqui, quem é gestor de contratos? 5, 6 levantaram a mão. Eu me virei para ele, tá vendo? Nós temos 5 ou 6 na sala. Jacobi, todos são gestores de contrato. Mas então eles não sabem que são. Porque é muito grave. Aí eu falei, o senhor foi designado de que modo? Pelo boletim interno, portaria do boletim interno. E vocês foram designados como? Não, a gente não foi designado, todos são gestores de contrato. A pessoa é um susto. Como é que se designa gestor de contrato? Boa tarde, boa tarde. Olha, eu falei, vem cá, eu estou com uma missão difícil aí, mas servidor público é para isso mesmo. Né? É mais um desafio que tem que passar para você. Estou designando você gestor de contratos. Toma aqui o manual, se tiver alguma dúvida, fala ali com o jurídico, tá bom? Aqui estão os seus poderes, seus deveres, está tudo escrito, como é que você faz, o relatório. Atrás tem um fluxo de trabalho desenhado, para você saber onde você manda os documentos. Tem formulário de advertência, de suspensão, formulário disso, de aditivo de conta, tem formulário para tudo, atrás do seu manualzinho, tá bom? Vá à luta. Agora é com você. Estou designando. Não pode, chefe. Não pode por quê? Está nas suas atribuições, é você, não pode se recusar. Não pode, chefe, porque você está me dizendo que você é gestor do contrato uma empresa que a minha irmã é a dona. Não dá. Não dá.
Teve um caso, inclusive, que eu passei por isso. Né? Chamaram um servidor para ser, uma servidora para ser gestora de contrato, ela falou, professor, eu queria ser gestora desse contrato, me chamaram para ser, o rapaz do controle interno vetou. Você vetou? Isso, mas é uma raridade, achar uma pessoa disposta a uma missão tão difícil. Professor, ele vetou. Isso não é possível. Cheguei para o chefe do controle interno. Tudo bem. O senhor aprecia as designações de gestor de contratos? Aprecio, sim. O senhor não concorda com uma missão relevante, que é difícil achar gente? Eu concordo. Eu soube até que teve uma participação que me contou que o senhor vetou. Vetei, professor. Ela está dormindo com o preposto da empresa. Eu disse, mas ela dorme com ele habitualmente? Mas tem um caso aí, há um ano ou dois. Isso que eu chamo de controle interno, né? Eu vou cuidar da vida de todo mundo. Professor, que todo mundo sabe, professor. Disse, tá bom, eu não podia deixar uma situação dessas. Eu disse, compreendo, interno, fundo. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. O que o TCU decidiu? Gestor do contrato deve ser responsabilizado quando não pede para abrir a licitação, a tempo e modo, e gera um contrato emergencial no serviço contínuo. Serviço contínuo seguido de contrato emergencial é um absurdo, né? Mas não acontece mais no Brasil, né? Faz anos que isso não acontece. Então, veja só, a ideia é o quê? A ideia é exatamente essa. Eu tenho que requerer tempo hábil. Tá? Artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. E olha aqui que coisa bacana para a gente, para o servidor público. Ó. Não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Não vale, na hora que ele causa dano, se ele diz assim, mas o gestor do contrato sabia disso. Não vale. Né? E aos pouquinhos, essa gestão de contratos vai se profissionalizando e vai alcançando limites que vão muito além do que a gente considera na lei. Por exemplo, quando eu comecei na advocacia pública, eu me recordo que chegou um sujeito e falou assim para mim, não me entregaram o vale alimentar, a cesta básica do servente. E eu fui lá para o gestor do contrato, olha, não entregaram a cesta básica. Jacobeiro não tem nada a ver com isso, terceirizamos e pronto. Hoje todo mundo sabe que tem cumprimento de convenção coletiva de trabalho. Né? E aí, numa outra situação, eu estava dirigindo um órgão. Eu passei e vi um rapaz da limpeza com uma moça da limpeza num ato obsceno. Chamei, fulano, chama a vigilância, da tal, coíba, a atitude está acontecendo, isso. Professor, não são empregados, né, do órgão. Isso não me interessa, eu estou mandando, muda eles de setor, ok? O que aconteceu? Aí na época, quando eu voltei para o jurídico, o pessoal, foi dar uma de moralista. Eu disse, não é isso não, é a imagem do órgão, num local que é público, dentro da instituição. Eu estou vendo um ato desse, eu tenho que coibir. Aí resultado, passou um tempo, lembra aqui em Brasília o Ministério? Dentro do Ministério que aconteceu, a moça foi se queixar de assédio, dentro do Ministério, isso era na Rede Globo. Eram 2 terceirizados. Mas o que a Rede Globo falou na notícia? Assédio sexual dentro do Ministério tal. Né? Envolveu a imagem do órgão. Então, pouco a pouco, essa gestão de contratos, ela vai se fazendo mais forte para punir, inclusive. Né? A história da caneta que não escreve é culpa do gestor do contrato, que não devolveu a caneta. É uma caneta, é serviço público. Então vamos devolver uma, mas quando é um grupo grande. Né? Então, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade de fiscalização. A gente pode dizer, ó, teve fiscalização, foi deficiente, mas a culpa é sua, tem que ressarcir o dano causado. Tá? Alguns casos de responsabilização, é o nosso tema. Atesto de fatura. O TCU verificou falhas na aprovação dos pareceres de habilitação. No âmbito da comissão de habilitação, na qualidade de membro. Sujeito negligente. Fiscalização do contrato na qualidade de executora técnica. Tá?
ela estava lá executando, a falha foi da fiscalização do contrato. Atesto das faturas relativamente ao contrato sem a apresentação de elementos comprobatórios pelo contratado e sem a devida verificação da execução regular dos projetos, descumprindo as normas de execução orçamentária e financeira. O que acontece? Principalmente em obras, o pessoal vem com medição. É a medição da medição gerar fatura. O que a gente não faz? A gente não faz uma conexão com o projeto. Então, agora, um tempo atrás, teve uma empreiteira que foi nos contratar no escritório, e eu falei o seguinte, é uma obra que estava muito visada a ser executada em curto espaço de tempo, né? Previsada a 6 meses. E ele nos contratou, e a gente colocou para ele o seguinte, olha, a gente quer que você faça uma gestão que seja modelo. Né? O dono da empreiteira falou, Jacobi, executa. Tá bom. O que a gente fez? Chamou o engenheiro fiscal da obra. Boa tarde, não, fulano de tal, a gente vai acompanhar de perto os aspectos jurídicos dessa obra, até para seu conforto. Se tiver alguma coisa errada, a gente vai orientar. Obrigado. O engenheiro responsável técnico da obra, tudo bem? Olha, você vai anotar o registro da obra assim, 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 tá bom. 2 semanas depois, não tinha uma linha no diário de obras. Resposta deles, porque não começou ainda. Você está enganado. O contrato está vigindo há 15 dias. Mas não tem nada na obra. Onde está escrito isso? Não, o diário de obras começa quando começa a obra. Está errado. Se começou a vigência do contrato, você já abre o diário de obras. E você tem que fazer uma conexão entre o que você está executando, a parcela do projeto e da planilha, para no final do mês você gerar medição. Os dois. Aqui nunca foi assim, nunca ouvi falar disso. Parece que está em outro mundo. Fazer conexão com a planilha e com o projeto no diário de obras. Sim, senhor. Estou executando o piso. Aí eu falei, por que não começou a obra? Porque eles não liberaram o canteiro. Entendeu agora? Não liberaram o canteiro, que é a justificativa para ele descumprir um prazo que todo mundo ia cobrar e não tem documentado. Não mandou ofício, não colocou no diário de obras, é para registrar. Aí eu chamei o dono da empreiteira, obrigado, não quero mais trabalhar, porque o senhor me contratou para orientar o pessoal e eles não estão fazendo o que eu estou falando para fazer. Então eu não quero mais trabalhar. Vou mudar o engenheiro. Bom, aí eu conversando com o doutor. O senhor é formado em engenharia? Disse, não, nem preciso. A questão da responsabilidade. Mesmo depois de ter sido feito o contrato, se o executor do contrato ele vê que o material que foi contratado é um material material inferior, que pode vir a trazer danos com um determinado tempo, e a pessoa que foi contratada oferece para ele um material superior àquele material que estava no contrato, o executor ele pode aceitar esse outro material? Ótima questão. Olha só, ótima questão. Veja só, para responder isso aqui, eu vou voltar um pouco para explicar até uma questão de terminologia. A gente fala em fiscal, gestor e executor do contrato. Tem 3 nomes e os 3 nomes estão corretos, sem estresse, ok? Você pode chamar gestor, fiscal, executor, como você quiser, porque ele não deu nome. Ele fala que é um representante, cada um chama como quer. Na Infraero, no STJ, no Supremo, onde a gente já trabalhou no Tribunal Superior Eleitoral, a gente sugeriu o seguinte: vamos criar uma terminologia diferenciada. Gestor de contrato e a pessoa que a gente chama para ajudar, fiscal. Em grandes obras, a gente divide fiscal de documentação e fiscal de execução. Fiscal de execução pega o corpo de prova do concreto, submete a teste, fotografa e guarda. Fiscal de execução. Fiscal de documentação pega a nota fiscal, as certidões, a fatura e guarda. Ok? E gera os pagamentos. Então, gestor de contrato, e ele tem fiscal disso e fiscal disso, que pode ser empresas, né? Engevix, que faz, Consulplan, tem várias empresas que fazem esse serviço de acompanhamento. A pergunta dela é a seguinte: eu verifico que está sendo empregado um material que eu estou vendo que não está bom. Posso autorizar a mudança? Olha só. O representante da administração anotará em registro próprio, que no caso de obras é diário de obras,
o representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. Qual é o limite de atuação dele? O mundo dos fatos tem que estar compatível com o contrato. Então, este produto aqui vai gerar a durabilidade que eu preciso? Não, eu anoto. Pode isso ensejar mudança do projeto básico, ensejar reequilíbrio, ele pode querer ganhar dinheiro a mais para fazer essa mudança, ou não. Diz, não, está no contrato que o piso dureza 5, quando eu quero 15. Tá? Eu posso colocar o 15, doutor, é o mesmo preço. Ah, então tá bom, vamos melhorar. Posso fazer isso de boca? Não. Tem que fazer aditivo contratual? R$4.000 aqui. 4 metros quadrados. Não, vou fazer um aditivo de 4 metros quadrados. Não vou. Então o que a gente faz? As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Na hora do recebimento da obra, alguém vai pegar o projeto e comparar com o que foi executado. Essa porta tinha que ficar aqui, na hora da execução, colocaram lá. Porque aqui está passando toda a canalização do prédio. Reconheceram o erro de projeto. Como é que a gente faz? Anota no diário e, se não tem expressão econômica ou técnica, a gente só pega o visto da pessoa que faz o aditivo de contrato. Quem assinou o contrato? Foi o presidente da Companhia Nacional de não sei o que estatal, ok? Ele que assinou o contrato. Eu sou gestor do contrato. Olha, tem que colocar mais 4 metros de piso, não sei o que, sem custo. Muda o projeto? Muda. Tá? Melhorou, mas não tem custo. Coloca, chefe, se foi só uma questão do contrato, foi, dá um visto do lado aqui para mim, eu vou juntar isso aqui, esse monte de alteração, pequenininha, que a gente está fazendo, todas pequenininhas, daqui uns 3, 4 meses, e a gente faz um aditivo, para economizar dinheiro. Senão, qualquer coisinha tem aditivo, qualquer coisinha tem aditivo. Então, vai custar muito caro o contrato. Se você fizer aditivo em tudo que acontece na hora que está acontecendo, cria problema. Anotei no diário de obras. Mas se eu faço uma estrelinha no canto lá, aqui 3 meses, ó, aqui tem estrelinha no canto para fazer aditivo. Quando fizer aditivo, já falo. O piso, que era dureza 5, nível de dureza 5, passou a ser 15, conforme a cor que as partes, melhorar a execução do objeto. Tá? Ou isso, aquilo, então isso pode ser feito. Muito cuidado com os cursos diferentes. Nosso referencial hoje, todo mundo está falando a mesma linguagem, é SINAP, tá? Ou SIC. Tá? Ok? Bem explicado? Formalizando o aditivo depois que o serviço já foi alterado e executado. Isso é legal? Como regra, nós aprendemos o quê? Você só pode permitir a alteração na execução depois de fazer o aditivo. E isso vale, por exemplo, nesse andar não vai ter mais o piso. Nós vamos parar no contrapiso e colocar madeira elevada. Substancial a mudança. Quanto que isso interfere? Ah, R$200 mil, 300. Opa, já não posso fazer do jeito que o Jacobi falou. Mas as pequenas coisas que acontecem no dia a dia, você anota no diário de obras, pega o visto da autoridade competente para modificar o contrato e segura elas para fazer mais conjunto. O que acontece é que tem muita alteração muito pequenininha. Tá? Olha, era para ter 6 luminárias, mas ali esbarra na canalização do sprinkler. Então, vamos colocar só 4 aqui. Ok, redução de uma luminária na sala tal, número tal. Ok? Primeiro aditivo que eu vou fazer, junto um montão de coisa. O que você tem que considerar? Eu não vou fazer aditivo de contrato em que o custo do aditivo, a divulgação do custo do aditivo no diário oficial, fica mais caro do que a mudança que eu estou fazendo. R$200, R$300, R$1.000, R$500, R$8.000. Tá? O valor de dispensa de licitação, R$8.000. Vou e faço aditivo. Não estou falando para você mudar a obra sem aditivo. Não posso cair numa besteira dessa. Né? Isso tem toda a razão para fazer a observação. Mas eu também estou colocando uma ideia que você simplifica do dia a dia. Vai botando diário de obra, pegando o visto. Senão acontece o que aconteceu aqui em Goiânia, no aeroporto de Goiânia. O pessoal foi, o Ministério Público exigiu uma mudança, aí teve um problema lá de água, e eles foram fazendo contendo, tá? Contendo os problemas que estavam acontecendo. Quando foi a auditoria, estava tudo diferente. Né? Foram punir os engenheiros.
que o engenheiro falou? Eu não podia deixar de executar essa obra sob perder tudo, porque foi a época da chuva, estava chovendo, eu tinha que conter essa terra aqui para não perder. E eu fiz o que me cabia, encaminhei para a administração em Brasília, no dia que eu estava, o pedido de autorização e o aditivo de contrato. Eles levaram 6 meses para fazer. Eu não posso conter a terra aqui, eu tinha que fazer isso. Né? Então perceba, eles tiveram uma defesa que o TCU aceitou como válido. Né? Puxa, realmente, naquela circunstância, o que estava errado? Quem demorou para fazer o aditivo? A gente não consegue a mesma velocidade. Para coisas pequenas, é esse jeito meio tupiniquim de interpretar a lei. Né? O que mais? Alguém levantou o braço aqui para mim? Não? Eu acho que tinha mais gente. Quando for para o valor Eu escrevi sobre isso, viu? Se você tiver alguma dificuldade, eu escrevi em algum lugar, eu escrevi isso. Tá? Verdade, eu escrevi pequenos aditivos contratuais. Foi um texto doutrinário que eu escrevi. Eu tentarei resgatar. Né? Quando for para um valor inferior ao que estava no contrato, isso pode ser feito só dessa forma como que você falou, só o superior autorizar essa mudança? Olha, por exemplo, um parâmetro. Tá? Uma obra acima de R$500 mil, alterações até R$8.000 eu vou julgar. Isso é uma dispensa. Eu fui obrigado, por analogia. Não quer dizer que você é obrigado a fazer isso. Você pode colocar no primeiro dia no diário de obras. As pequenas modificações de valor inferior a R$8.000 serão acumuladas para ser feitas de uma só vez. Tá? Pronto, você criou uma regra para você. O pessoal sabe, não é porque é amiga, não é porque é inimiga, compreende que você está fazendo isso. Criou uma regra. A gente vai ver que uma das grandes sacadas é a gente usar o artigo 115 da 8666. O que diz o artigo 115, João Paulo? O que diz o artigo 115? Você pode baixar uma norma própria no seu órgão. Órgão é um órgão pequeno. Correio? Não, diretoria do Correio, departamento do Correio, seção do Correio pode ter norma. Norma de gestão de contrato. Pode ser uma norma pequenininha do seu órgão. Órgão é órgão, né? Pedacinho da organização. A lei de licitações, no artigo 115, permite isso. Isso é uma grande saída para você não ser responsabilizado. Porque se tem norma, você está cumprindo norma. Né? Agora, não vale a norma que você faz para você mesmo. Aí é promessa. Aí não é norma. Não, na mesma pergunta dela aí, só acrescentando aqui, ficou uma dúvida. E assim, os pequenos reparos, né, depois que juntar todos aí no final de 15 ou 30 dias para fazer esse aditivo, e dá um valor já grande, muito, né, digamos 8, aí dá um valor substancial e uma mudança um pouco grande, e já foi todo executado e ainda a autorização ainda não saiu. Não pode, veja só, o Paulo criou algumas variáveis que recomendam uma cautela. Foram vários de valor, era o último mês do contrato. Você não vai fazer um aditivo no contrato que já morreu. A gente diz que aditivo não ressuscita contrato. Né? Então, veja só, a mesma coisa com o pedido de reequilíbrio que o licitante traz. Falta 3 dias para acabar o contrato, tem um pedido de reequilíbrio. Você tem que ir orientando. Meu caro, vem cá, vamos conversar. Se tiver problema de reajuste, reequilíbrio tem que entrar na época, não pode deixar para o final. Agora, se ele entrou na vigência do contrato, pode ser definido depois. Não pode o contrário, entrar depois de acabado o contrato é complicado, senão a equipe do contrato que acabou. Né? A mesma coisa, Paulo recomendou uma série de cautelas. Teve vários, eu criei um parâmetro 8.000. Podia ser todos os aditivos uma vez só 8.000. Ou podia ser cada modificação de valor inferior a 8.000. Pronto, então ele criou. Uma outra dificuldade final de contrato, não pode deixar isso acontecer. Né? Mas está acontecendo, a culpa não é minha, paciência, eu encaminhei para quem tinha que fazer o aditivo na época certa. A minha responsabilidade é com esse caso de Goiânia, tirou a responsabilidade do servidor. Quem botou o braço foi a senhora, não foi? Desculpa. O meu questionamento é referente a eventos. São 2 perguntas. A primeira é o seguinte: foi previsto no plano de trabalho que a desmontagem aconteceria no dia 20 e ela ocorreu no dia 12, né? antes do período. E daí não estava envolvido nenhum tipo de custo, né? Ou seja, o pagamento foi para a montagem daquele evento e a desmontagem era o que estava previsto dentro do plano de trabalho acabar no dia 20, só que a organização concluiu no dia 12. Né? Teria algum prejuízo, enfim. Essa é a primeira coisa.
A segunda, em um outro evento também ocorreu uma situação de que foi verificada a instalação de um determinado equipamento, de um blimp, em um local para a visualização e identificação daquele evento. Porém, na hora da instalação desse equipamento, a empresa responsável verificou que não era possível por conta de segurança. E daí a empresa já tinha sido contratada, já estava sendo pago para a instalação daquele equipamento e de repente por um problema de segurança não foi viável. Para isso a gente conseguiu viabilizar uma outra solução, mas digamos, se não fosse possível a instalação daquele equipamento, a empresa teria que receber porque ela foi contratada para aquilo. Ao mesmo tempo não teria segurança, a gente poderia instalar aquele equipamento, só que não teria segurança suficiente para a população, em virtude disso. Como é que ficaria? Então vamos lá, olha só, vamos responder primeiro no âmbito teórico, aí depois a gente passa pela jurisprudência e a gente tenta achar uma saída factível, combinado? Vamos lá, primeira coisa, olha só, antecipações de execução do cronograma físico-financeiro. Está lá no artigo 40 da Lei de Licitações, no inciso 14, letra, acho que é a letra C, mas recomendo, está confirmada aí. Aqui está meio do lado esse pedaço do quadro, eu vou escrever daqui para baixo um pouco. Tá? O que ele diz? A norma estabelece o seguinte, que deve ser previsto a atualização financeira por atraso de pagamento e descontos por eventuais antecipações. Acho que está na letra C, 4014C. Por quê? Porque a lei foi escrita no momento em que o Brasil tinha inflação. Se você acaba antes, recebe menos. Isso foi escrito em 93 no Brasil. Salvo engano, em 94 e 95, houve um grande terremoto em Los Angeles. E os americanos conseguiram reconstruir muito rápido os viadutos. E o pessoal ficou impressionado, deve ter corrido tudo sem licitação. Não, eles fizeram. Só que eles colocaram um prêmio para quem acabasse antes. Então o pessoal calculava o prêmio e dizia, opa, secamento de concreto, tem tal e tal produto que faz secar mais rápido. Então eu vou investir esse produto. Eu vou organizar equipe trabalhando 24 horas por dia. Isso vai encarecer muito os meus custos, mas esse prêmio compensa. No Brasil, quem acaba antes é penalizado, por força de lei. 4014C. Veja só, não tem lógica. O que muita gente faz? Fecha os olhos. E o que outras pessoas fazem? Criam regra específica. Se acabar mais cedo, não haverá desconto, tendo em vista. Porque hoje não tem mais a inflação galopante que tinha em 1993. O cenário é outro. Nós, no direito, temos uma ferramenta, várias ferramentas para interpretar as normas. E uma delas é a interpretação histórica. Que a gente diz assim, olha, essa norma não pode ser aplicada com esse rigor, porque o momento era diferente que ela foi elaborada. Né? Então, essa é a questão. Era previsto dia 20, tirou dia 12. Trouxe algum prejuízo? Não. Acabou antes, está ótimo. Tchau. Gerou o fato gerador, apresentou a fatura. Já desmontei, quero receber antes. Ok, pode receber antes. Mas minha sugestão é, pelo artigo 115, você tem que criar uma regra falando que você não vai aplicar o artigo 4014C nos casos em que a inflação mensal for inferior a 2 dígitos. Tá? Cria um negócio lá para você se proteger. Tá? Essa é a primeira questão. Segunda questão. O contratado está executando um projeto, sinaliza uma placa lá de qualquer evento tal, vira à esquerda. Tá? Problemas. Qual é? Segurança, não pode colocar no local. Vem um guarda, mandou multar. Tem um prédio aqui, tem uma estatal aqui no Brasil, está fazendo um prédio que a Defesa Civil já condenou. Mais de uma vez. Tá? É motivo para mudar, para se mudar de lá. Então, isso é um fato gerador. Mas deixaram passar 6 meses, 1 ano do laudo da Defesa Civil. Vieram me perguntar, a gente pode fazer a mudança por emergência agora? Eu disse, manda a Defesa Civil voltar aqui, faz outro laudo, agora você diz que é isso. Se o laudo anterior não dá, cara. 1 ano depois que tu ficou de braço cruzado, não dá. O que vai acontecer? Não pode ser colocada a placa. Tem direito de receber? O argumento, eu vou ser maldoso. Como é que é esse nome? Janaína. Eu vou ser maldoso com a Janaína, eu sei como ela pensou, mas eu vou usar uma frase que ela deixou escapar. Eu tenho que pagar porque ela foi contratada para isso. Opa! Mais ou menos isso.
Olha só, eu vou usar a frase que ela falou informalmente aqui. Fui contratado para isso. Aí vem as teorias do direito. No direito das obrigações, no ramo do direito privado, a inexecução total ou parcial do contrato podem ser já lucros cessantes e danos emergentes. Bonitos os nomes, né? Danos emergentes. Olha só, essa distinção que se faz no direito civil, nós, no direito administrativo, não aceitamos. Nós só indenizamos os danos emergentes, que é o prejuízo que sofreu e não o que deixou de lucrar. Só se ele comprovar prejuízo é que a gente indeniza. Tá certo? E isso vai até o campo do direito contratual, abrangendo o contrato nulo. Só danos emergentes. Onde é que está isso? 59, parágrafo único. Obriga a indenizar. Ok? Mas tem algumas coisas que mudam. Nesse caso, ele já tinha, por exemplo, confeccionado a placa. Ok, tá certo? Por isso que eu falei que ia ser maldoso com ela. Eu sabia que tinha alguma coisa que ele já estava fazendo. Ela deixou isso claro para mim. Na hora de instalar, então eu percebi que ela tinha feito alguma coisa já. Mas eu puxei a palavra, que foi como ela encerrou a pergunta. Porque ele foi contratado para isso. Não é porque ele foi contratado. Pela nossa teoria do direito hoje, que a maioria aceita, que há uma certa unanimidade, quase como o Flamengo, é mais ou menos isso, danos emergentes, tá certo? Se ele comprovar, já mandei fazer, doutora Janaína, a placa está aqui, encomenda, tive que pagar 50% no valor da contratação. Opa, tem direito de indenização. Não só 50%, provavelmente a pessoa que está fazendo a placa vai querer 5%. Não, ok, dano emergente. Mas a história não ficou tão simples assim. Por quê? Porque com o passar do tempo, as normas são como alguns tipos de vinho, elas vão melhorando, as interpretações vão ficando sedimentadas, mais seguras, mas sempre tem alguém lançando a bola um pouquinho mais longe para a gente evoluir. Quer ver? Olha lá, falei aqui, 59, parágrafo único. Só que não é só essa norma. Existe outra norma que a Janaína pode recorrer, ok? 40, inciso 13. Se não me engano, esse aí, dá uma confirmada para mim, Janaína. Quando você contratar um serviço ou uma obra, você tem que prever em separado os custos da mobilização e desmobilização. Tem que prever em separado. Ninguém faz isso, mas tem que prever em separado, ok? Outra questão, a ideia da intangibilidade, deixa eu falar com esses nomes bonitos, intangibilidade da proposta, que tem a sua raiz na Constituição Federal. Bruno, eu vou separar o pincel aqui depois, esse aqui não está mais funcionando. Olha só, tem sua raiz na Constituição Federal, 37.21 da Constituição Federal. A evolução do direito, patrocinada por um grande jurista, que eu considerava o mais profundo conhecedor de direito administrativo do Brasil, que morreu ano passado, Carlos Pinto Coelho Mota, que admite que pela entrada do artigo 54 da Lei de Licitações, eu posso usar em alguns casos o Código Civil Brasileiro. Já por isso está sonhando acordado. O STJ, o ano passado, entendeu que cabe, em alguns casos, lucro cessante em contrato administrativo. Eu posso buscar o ressarcimento do que eu deixei de lucrar. Ou seja, quanto é que ele ia lucrar por essa placa? Não é só o que ele gastou. Em algumas situações, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido lucro cessante em contrato administrativo. Então, eu diria o seguinte, o que vai depender? Primeiro, execução de despesa, certo? Um ótimo parecer que a senhora vai fazer lá. Olha, ele realmente teve um prejuízo, foi fato superveniente, estranho às vontades das partes.
Lembra? Toda aquela regra gera indenização. Tá? Fatos supervenientes e estranhos à vontade das partes. Nós contratamos uma empresa, uma concessionária, para executar um serviço público com repasse de um percentual para o Estado. Não foi previsto nesse percentual, a composição dele não previa a fiscalização, uma verba destinada à fiscalização, de modo que ele só cobre os custos do órgão. Então não tem como, né, ter esse valor que eu tinha falado para fazer a fiscalização, nem servidores suficientes para isso. Nesse caso, né, que representa um edital falho, né, na verdade, com responsabilidades, tem como partir a fiscalização e justificar o fato? Para a administração não ter um prejuízo maior, tem que, né, ver qual é o prejuízo maior, não fiscalizar ou pagar uma fiscalização para um terceiro, né, para fiscalizar esse contrato. Mesmo tornando economicamente inviável para o órgão. Então, olha só. Primeiro, acho que a gente pode buscar um acordo. Tá? A gente tem um acórdão do TCU que estabelece uma coisa que a gente vem há bastante tempo defendendo, que, cercando-se de determinadas cautelas, o gestor pode fazer acordo. É um acordo, decisão, acordo ou decisão, agora não me lembro mais, vou ter que pesquisar. 13 de 2001, acórdão 13 de 2001 do ministro Guilherme Palmeira. Ele, respondendo consulta, então ela tem caráter normativo no TCU. E aplica-se a Minas Gerais por causa da súmula 222 do TCU. Tem uma súmula do TCU que diz: a nossa jurisprudência em licitação em contratos aplica-se a estados e municípios. O TCE de Minas não gosta muito dessa ideia, mas a gente tem que aceitar. Né? Súmula 222 do TCU manda aplicar a jurisprudência em estados e municípios. Esse acórdão ou decisão 13 de 2001, faltou o ministro Guilherme Palmeira, admite a possibilidade de acordo. Segunda questão, o que é mais danoso ao interesse público? Né? É o que a gente na jurisprudência, tem alguns acordos que usa essa expressão, sacrifício insuportável ao interesse público. O que é isso? O que é melhor para mim? Pagar uma fatura sem ter certeza da qualidade da execução? Eu tenho que criar esse contraponto para justificar a despesa. O que é pior para mim, como cidadão, como aderente aos princípios republicanos? O que é pior? Eu pagar por um contrato que eu não tenho certeza da qualidade da execução, ou gastar um pouquinho a mais para ter certeza da qualidade da execução? Porque no final das contas, essa qualidade, a seriedade da execução repercute aonde? No próprio dinheiro público. Né? Eu comecei a minha vida na mesma instituição que o Rafael serve hoje, dos Correios e Telégrafos. E na primeira semana, eu tinha 18 anos de idade, né? Tinha passado o concurso da ESAC. Né? Então, na primeira semana, o presidente fez uma reunião para todos os alunos novos da academia lá e falou assim: escuta, quero que vocês pensem, qual é a carta mais cara do mundo? E aí, cara, 18 anos, você tinha fera para chutar, né? Estados Unidos, Japão, não sei o que, Brasil. E ele falou assim: não, vocês estão todos errados. É a carta, não é o preço dela que eles querem mais cara, é a carta que não chega. Essa é a mais cara do mundo. Então, é o serviço público, serviço público que não chega a termo. Esse é o mais caro do mundo. Né? É o mais caro do mundo. A gente não tem o serviço público de qualidade. As ruas de Brasília, né? Os aeroportos, como estão ficando hoje. Então, esse caos, e veja como melhorou os aeroportos de uma época para cá. Melhorou como? Sabe como? Não ampliaram, colocaram o pessoal de gestão nos aeroportos. Gestão, aeroporto tem um sujeito lá: posso lhe ajudar? Sua filha aonde? Puxa, aqui para cá, separador de fila. Melhorou muito do certo tempo para cá, com gestão. Né? Então, essa ideia que a gente tem que partir, criar o contraponto da despesa. E se eu não executo essa despesa, o que acontece? Então, isso no parecer vai ficando forte, pode ser feito depois. A lei não obriga que você contrate junto. O TCU tem acordos admitindo que você faça item 1 a obra, item 2, contrato do fiscal da obra. Né? Mas não obriga que você contrate junto, você pode contratar depois. Eu não ordenaria despesas sem ter alguém na minha frente para ir junto. Você sabe qual é a diferença entre o novo gestor e o gestor calejado? O calejado coloca assim, considerando
o parecer emitido pelo jurídico, considerando isso, ele só falta no final dizer, não me resta outra alternativa a não ser pagar. O novo gestor vai lá e diz, autorizo. 2 linhas, autoriza, ele é valente. A hora que ele começa a levar pancada, ele muda, né? Isso. E aqui eu fiz uma carta para um general que está dirigindo um órgão público em Brasília e falei para ele que tinha iniciado um curso, eu não iniciei mais curso fechado, né? Mas acabei por uma questão circunstancial de iniciar o curso fechado e coloquei para ele assim, que tinha terminado de realizar o curso e que ele estava com pena dos servidores dele. Escrevi com outra linguagem. Porque no órgão ninguém mais decidia. Eles pediam para o jurídico decidir e para o controle interno decidir. E isso criou uma disfunção de controle. O controlador passou a decidir no lugar do gestor. Para a senhora ter uma ideia, ele mandou soltar um edital de licitação de manutenção dos elevadores. Ok? Qualquer um de nós assim, aprova esse edital, certo? O jurídico mandou voltar e disse que não tem manutenção preventiva no elevador, só manutenção corretiva e, portanto, não é serviço contínuo. E parou a licitação dos elevadores. Então, veja o cenário que ficou, criou uma discussão que cada um pode ser palpite e o gestor não está mais decidindo. E qual é o problema de excesso de mal? Eu falei para ele. Aí ele falou, complementar, disse que eu sou um brasileiro de muita coragem, não sei porquê. Ter visto uma coisa alimentar. O que o senhor vai falar mais? Pode. Fiscalização partida. Ônus colocado. E isso, minha sugestão, é fazer um acordo para a execução da despesa ser repartida entre as duas partes. Né? Pode, não vejo problema. Mas é um acordo. Veja só, conformismo. Como assim? O que eu entendi foi o seguinte, olha, eu tenho um contrato de serviço público, uma empresa foi contratada. Não tem fiscal desse contrato. Quem é que tem que ser o fiscal? Normalmente o usuário do serviço público. Né? É normalmente o usuário, através da comissão paritária, democrática, tal. Mas se o seu órgão está contratando terceiro para fiscalizar, é o seu órgão que deveria pagar. Então, o senhor colocou despesa repartida. É isso? Uma parte vai ser da fatura dele, uma parte ela vai pagar mais? Não, porque são vários itens que têm que ser fiscalizados. Eu fiscalizo uns e não outros, em virtude de não ter aberto para todos. Ah, tá certo. Mas vai pagar todos. Esse é o problema, olha só. Como é que eu vou pagar um contrato? Como é que eu vou pagar um contrato? Como é que eu vou pagar um contrato se eu não tenho... se eu não fiscalizei ele todo? Talvez, pensando aqui agora em voz alta, porque o problema surgiu, eles exploram e passam para o Estado. Então, veja só, como eu não consigo fiscalizar tudo, a minha proposta é contratar uma empresa, mas não para fiscalizar itens, criar uma matriz de risco. Essa ferramenta matriz de risco, a senhora acha, qualquer site por aí já conhece, a gente pontua os pontos de estrangulamento e retém. A matriz de risco é a aplicação científica do conceito de amostra. Né? É uma fiscalização por amostragem. E aí o custo é bem reduzido. Eu vou fazer isso. Né? Pode fazer. Também pode ser feito. Agora que entendi. Desculpa, demorei. Deixa eu falar. Isso. Eu sou um caso concreto lá na seção judiciária, ela está sendo reformada. E aí o que acontece? Parte da reforma também, a gente contratou uma empresa para fornecer as cadeiras do auditório e também implantá-las. Né? A gente vai retirar as cadeiras velhas antigas, fazer a reforma, isso aí já é outra empresa. E aí a gente fez a licitação para essa outra empresa fornecer as novas cadeiras e colocá-las, assentadas. Só que a primeira empresa, ela atrasou com essa reforma. Provavelmente ela vai entregar aí só talvez final do ano ou ano que vem. Mas a outra empresa ela já forneceu, já está lá as cadeiras e ela já está cobrando, já quer cobrar tanto o fornecimento como também a instalação, o assentamento das cadeiras. Só que consta no processo apenas uma declaração de que ela irá, ao seu tempo, executar o serviço. Então a gente está pensando numa forma lá de garantir isso aí, fazendo uma glosa no valor do contrato. Né? Faça ali uma pesquisa do valor, quanto que seria o valor desse serviço para assentar essas cadeiras.
Só que o contrato já venceu também. Já. Então, como é que seria legalmente essa resolução dessa questão? Veja só. Por exemplo, haveria possibilidade de cobrar também da primeira empresa, como ela atrasou na obra da reforma, passa esse ônus aí para outra empresa? Isso. Então vamos lá. Por partes. Né? Tem que começar falando que todo mundo já sabe. O contrato venceu, tchau, amigo, cometeu todas as irregularidades, vai ser multado, etc. e tal. Se prepare, já comece a reservar uma boa parte do seu dinheiro para pagar o advogado. Né? Então, ok. Então vamos lá. Vamos agora enfrentar a questão. Primeiro, algumas situações se diferenciam, não é pelo erro que cometemos, mas pela forma que agimos quando percebemos o erro. Tá certo? Isso é que vai fazer o nosso diferencial e que vai fazer a gente passar perante o Tribunal de Contas sem nenhum problema. Um abraço. Tá? Correr para o abraço. Quando é que isso acontece? Quando a gente consegue demonstrar no processo alguns fatores. E tem uma coisa que eu vou repetir, acho que alguns dos senhores já podem até se lembrar, eu costumo falar isso com frequência, em outros cursos até. É preciso que a gente construa um despacho, Marcela, um despacho em que a gente situe 3 elementos importantes. O primeiro, a consciência da gravidade do fato. Da gravidade do fato. Por quê? Porque todo controlador, quando encontrar uma irregularidade, ele quer que o Marcelo saiba o que o senhor demonstrou que já sabe. Primeiro, estamos diante de um contrato vencido, em que a administração não adotou a tempo e modo as providências necessárias ao resguardo do interesse público. Ok? Primeira coisa, essa forma contundente de começar o parecer faz com que você passe a merecer credibilidade do controlador. Tá certo? Não é jogada ensaiada. É você mostrar o que você mostrou aqui para mim. Só que tem que colocar no papel. Tá? Então, segundo, adotar providências para sanar a irregularidade ou impedir a sua repetição. Sanar a irregularidade ou impedir a repetição. Primeira providência. Vou recomendar a todos os gestores de contratos da Justiça Federal, que pode acontecer de ser só o Marcelo mesmo, né? Todos os gestores de contratos da Justiça Federal aqui vinculados, que observem fielmente os prazos de execução do contrato, de modo que não se permita que as irregularidades sejam apuradas somente após o termo da vigência do contrato. Ok? Então você agiu para impedir a repetição do fato. Vamos agora tentar sanear. Você encontrou algumas alternativas excelentes. Primeiro, vou glosar da fatura o valor estimado para sentar as cadeiras. Estou guardando elas em local seguro. Tem que guardar elas em local seguro, senão você pode colocar no depósito, está chovendo, tem telha, tem isso. Aqui em Brasília tem um senhor que respondeu porque enferrujou todos os equipamentos comprados antes do início do uso. Ele trancou a sala, que ninguém entra mais. Não foi olhar se tinha porteiro, veio a época de chuva, molhou todos os equipamentos e perdeu. Então, primeira coisa, zelar pelo patrimônio, né? E fazer a glosa do valor. Sobre glosa do valor, não tem nada escrito. Tem uma ideia minha no Manual de Gestão de Contratos da Justiça do STJ e tem um artigo do Luiz Felipe Simões, tá? Que eu acho que está lá no meu site, se não tiver, você pode pedir. Professor, manda aquele artigo sobre glosa. Tá? É a única coisa que tem escrito de verdade. Impressionante um negócio desse, né? Ninguém escreve. Então vamos lá, sobre glosa. A outra ideia que o senhor teve, transferir a responsabilidade, vai ter que glosar, porque se isso não for executado. Essa tem que fazer. Tá? Não tem mais que discutir. Não executou o serviço, não vai pagar. Agora, a glosa pode ser provisória ou definitiva. O senhor pode negociar com a empresa. O senhor deixa a cadeira aqui, eu vou embora para São Paulo. Então a glosa vai virar definitiva, eu vou pagar o restante. Ah, eu não tenho culpa, você tem que pagar. Eu não tenho que pagar serviço que não foi executado. Não tem, de jeito nenhum. Tá? Não tem. Cristão.
Mesmo que o contrato foi encerrado, eu não tenho que pagar parcela não executada. Não executou, não recebe. Ah, a culpa é de terceiro. Não executou, não recebe. Ponto. Não? Bom, agora eu vou verificar quem é melhor. Eu posso fazer um aditivo lá com aquela empresa para que ela suporte o pagamento desse serviço. Posso fazer um aditivo com o empreiteiro para que ele assente as cadeiras como forma dele compensar o tempo que ele consumiu lá do outro, o problema que ele me causou. Olha, o senhor atrasou a execução da obra, o senhor vai ficar com só apresentar as cadeiras de graça. De graça, de graça. Tem um precedente tem esse acordo 13 de 2001, mas tem um precedente aqui em relação à Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Se você colocar EBC e aluguel, vai ser esse acordo, acho que do ano passado, em que ele fala assim, você tem que negociar com o proprietário do imóvel, com vistas, né? Então, admite uma certa margem pequena de negociação, desde que estimado em valores consistentes. Né? Então, eu posso fazer um acordo com o empreiteiro, porque de qualquer jeito ele tem que ser punido pelo atraso. Uma parte da multa eu posso converter isso. O senhor só vai ter muita dificuldade se pegar um sujeito que conhece muito um decreto específico, que é o decreto 93.872 de 1986. Não sei se o senhor conhece, por isso que eu falei rápido. Né? Esse decreto 93, quer tomar nota? 93.872 de 1986, está em vigor do governo federal, é o do Caixa Único. O senhor pode deixar um sujeito que queira sabotar toda a sua ideia, dizer assim, o senhor tinha que ter recolho da multa, os cofres públicos, licitar, tem que separar o assentamento, e aí vai complicar a sua vida. Mas como a turma não conhece esse decreto, ele pode passar batido. Né? Terceiro ponto, no seu despacho, que o senhor vai preparar lá para o seu juiz. Né? Terceiro ponto, apurar responsabilidade. E vai sobrar para mim? Não estou falando para instaurar processo administrativo disciplinar. A doutora Juliana é uma especialista em processo disciplinar. Né? Não estou falando para instaurar processo disciplinar, estou falando uma outra coisa, apurar a responsabilidade. Por que isso não foi feito? Quem é o responsável? Chefe, isso não foi feito porque a gente demorou na decisão, tivemos que consultar o TRF, não veio dinheiro, eu saí de férias, a minha substituta saiu de licença gestante. Ok? Uma explicaçãozinha no processo para que não seja punido. Um dia eu terminei de explicar isso aqui, tinha um servidor do terceiro na sala, e falou assim, você está ensinando o pessoal a burlar o controle, maquiando. Eu disse, não, estou ensinando eles a expressarem o princípio da autotutela nos autos. Porque tudo que o controle externo quer na vida é que você cuide bem do dinheiro público. E que a gente passe por aqui, ó, está tudo em ordem, até a próxima. Tá certo? É isso. Eu estou ensinando eles a expressarem no papel a justificativa necessária para que demonstrem o zelo pelo interesse público. Okay? Muito bem. Bruno, que horas você tem que liberar a turma? 15? Ok. 14h30. Tá? Vou liberar um pouquinho mais cedo. Viu? Então, mas só tem almoço a partir de 14h30. Então, perceberam? Veja só. Às vezes é o jeito que a gente está colocando. A Janaína falou de eventos. As empresas de eventos são clientes de jornalistas. Eu, inclusive, reuni uma vez o pessoal de duas revistas aqui que saem semanalmente no Brasil, né, que estavam querendo fazer uma matéria sobre eventos. Eu perguntei para os repórteres, por que vocês querem fazer matéria sobre eventos? Quem está pagando? Aí o jornalista ficou bravo comigo. Eu sou jornalista sério. Eu só recebo da revista. Foi essa pergunta que eu fiz, essa resposta que eu esperava do senhor. Né? Por que as empresas de jornalismo batem? As empresas de publicidade batem tanto em empresas de eventos? Porque eles perderam esse filão. Antes você listava publicidade. E dentro da publicidade você colocava evento. Fazer congresso, seminário com empresas de publicidade. O TCU mandou separar. Aí o TCU deu o segundo golpe. Teve uma revista, uma dessas revistas que publicou, somente empresas novas estão atuando no mercado, ganhando milhões. Por quê? Porque no segundo golpe, primeiro o TCU mandou tirar das empresas de publicidade. Publicidade é uma coisa, evento é outra. Segundo golpe, pregão, de preferência eletrônica. Como ele acabou no setor.
como ele acabou de citar. Né? Então, as empresas de jornalismo, de publicidade, ficam doidas atrás de gerar escândalo em cima de empresa de evento. Jurisprudência. Continuando aqui. A gente estava falando, as perguntas são muito pertinentes, as perguntas são muito pertinentes. Né? Aqui é testes de fatura relativos ao contrato sem apresentação de elementos comprovatórios pelo contrato e sem devida verificação da execução regular dos projetos cumprindo as normas de execução. Omissão diante dos indícios de irregularidades apontados. Né? O que eu tenho sugerido? Quem é gestor do contrato, periodicamente pergunta na intranet, se tiver, pessoal, como é que está no meu contrato aí? E você vai catalogando essas pesquisas que você faz. Negligência na verificação e na execução dos contratos sob sua responsabilidade. Imputou débito também ao gestor de R$140 mil, novembro de 2003. Por quê? Porque executou despesa sem a comprovação da regular execução. Imputou ao gestor do contrato. Bom dia. Digamos que o gestor ele executou um contrato de forma negligente. 2 meses antes de acabar esse contrato, ele decidiu que iria fiscalizar a contento e verificou que a empresa não estava ganhando em cima do Vale Transporte e Alimentação. E ele fez um documento solicitando uma glosa de 67 mil, equivalentes a 2 anos de pagamentos indevidos de Vale Transporte e Alimentação. O que é indevido? O que é indevido pagamento de Vale Transporte e Alimentação? Porque a empresa estava pagando 19 dias e no contrato previa 26 dias de Vale Transporte e Alimentação, mas na realidade ela não estava pagando isso, ela estava pagando a menos para os empregados. E o gestor ele não percebeu isso. Mas ele percebeu, atuou. Só que o documento está esquentando e o contrato vai acabar. Nesse caso, a apuração de responsabilidade recai sobre ele, mesmo tendo assim uma negligência dele? Não tem condição de colocar a responsabilidade sobre ele, porque há um certo tempo ele viu. Tá? E o contrato estava vigente. Agora, o que ele tem que fazer? Grudar no chefe para esse negócio sair logo, senão pode sobrar para ele também. Ele tem que chegar e tem que grudar no chefe. O chefe só sai daqui na hora que só assina. Tá? Greve de fome, coloca a cadeirinha lá, compra o sanduíche e fica lá na porta do chefe, até despachar. Como a senhora falou, está esquentando o documento e com um grande risco de só ser executado depois de vencer o contrato. Aí vai em cima da garantia, vai em cima disso. Outra coisa que ele pode fazer para se proteger também é colocar... A senhora é de governo federal? Sim. Ok. Então veja só. Colocar uma coisa que eu já falei publicamente, se perguntar no meu site, eu vou continuar dizendo a mesma coisa. Não... O professor Leiri está no outro lado aqui. Tá? Ele é especialista na IN2, Geraldo Leiri. Não existe no Brasil a possibilidade de um servidor cumprir a IN2. É impossível. Por que é impossível? Porque ela gerou tantas obrigações para a administração de controle de frequência, verificação do documento, comissão coletiva de trabalho. Não é mais só para amostragem, é sistemático. Então é obrigatório que você contrate uma empresa para ajudar o seu fiscal. Senão esse pessoal vai ter esse problema. Então, que ele escreva lá, olha, um volume de atribuições impostas a esse fiscal é incompatível com a complexidade do contrato. Tá? R$67 mil e ele adotou providência de imóvel. Chega lá, já prepara o despacho do chefe, mandando glosando o próximo pagamento e greve de fome na porta do chefe. Tá? Na verdade, eu falo greve de fome, ninguém vai fazer greve de fome. Você espera aquela hora do dia, que o chefe está bastante ocupado, está atendendo 2 ligações ao mesmo tempo, com pressa de ir embora. Essa hora você chega, chefe, dá um visto aqui rapidinho que eu estou com pressa. Não é assim, né? O que mais falou aqui? Isso, desculpa. Professor, se eu me permite, apenas a título de colaboração, eu queria informar que agora, nesse primeiro semestre de 2012, o TST se manifestou quanto à responsabilidade subsidiária. Exatamente. Quando, a título de colaboração, tá, professora? Posso falar?
Então, gente, há anos a administração não vinha respondendo junto com o terceirizado. A empresa terceirizada que nós, a administração, costumamos contratar. E aí, recentemente, o TST, a título de direito trabalhista, está punindo a administração juntamente. Está punindo. Chama ela para responder. Por que você não observou os direitos trabalhistas do trabalhador? Então, chama ela para responder. Se o executor do contrato não se manifestou nos autos dizendo que observou aquela irregularidade no contrato. Se ele se manifestou, tomou as providências, é possível que o julgamento até não recaia sobre a administração, mas já esse entendimento é recente. Isso mesmo. E aqui eu queria complementar o que a Sônia colocou para nós. E foi uma mudança muito interessante. Por quê? Porque é assim, o empregado não recebe, ele vai na Justiça do Trabalho, processa a empresa e a administração, as duas. A Justiça do Trabalho, na súmula 331 do TST, estabeleceu que a ideia de penalizar a administração é subsidiária. Isso só vai acontecer se ela começar desde o começo da demanda como demandada. Desde o começo do processo como demandada. O que acontece? A defesa é feita pela AGU, a Advocacia Geral da União. E o servidor que cuidou do contrato não é chamado. Aí, lá eles dizem, o que a AGU fala? Não há responsabilidade subsidiária. Só bate nessa tecla, Ctrl+C, Ctrl+V e vai embora. O que essa mudança fez? Quem está defendendo tem que mostrar nos autos que efetivamente fiscalizou. Se fiscalizou, não tem responsabilidade subsidiária. Foi um avanço grande, ocorreu esse ano, muito bem lembrado pela Sônia. Se provou que fiscalização, tem livro lá de registro do contrato, ou de área de obras, pedindo vale transporte, pedindo vale alimentação, pedindo isso, pedindo aquilo, agiu, fiscalização agiu. Então, não tem mais responsabilidade subsidiária. Muito bem lembrado, Sônia. O que a gente tem que fazer agora? Documentar a fiscalização. É sobre isso mesmo que eu queria perguntar. Num contrato onde é nomeado uma equipe de acompanhamento, não tem o nome de equipe de fiscalização, é acompanhamento. E não é nomeado gestor do contrato, mas tem informalmente uma pessoa que atua como gestor do contrato e veta todas as atitudes dessa equipe de acompanhamento. Na verdade, quem decide formalmente é esse diretor, que não é gestor formal do contrato. E inibe, né? Não tem autonomia nenhuma essa equipe de acompanhamento. E a alegação é de que vocês não são fiscalização, vocês são acompanhamento. E aí gera uma insegurança no sentido que se vier uma auditoria ou um tribunal de contas mesmo, querer atribuir a essa equipe de acompanhamento as atribuições e responsabilidades de uma equipe de fiscalização. É mais ou menos, Daniel. Quando tudo está dando certo, ninguém tem problema nenhum. Quando dá errado, aí todo mundo aponta o dedo para o outro. Né? O que a gente tem que fazer? A equipe tem, pelo seu chefe da equipe, né, o grupo de equipe, tem que requerer da autoridade superior que esclareça suas atribuições. Porque se ele disser que está no artigo 67, sendo ou auxiliar, a nomenclatura nossa não importa. Nós vamos encontrar jurisprudência independente da nomenclatura. O TCU vai ao ponto de dizer assim, a pessoa responsável por atestar a fatura, não deu nome de nada. Né? Então, a nomenclatura é uma coisa muito perigosa. Por isso que quando o Tribunal Superior Eleitoral pediu uma primeira vez, já viu como é que a gente fez um programa dos contratos aqui dentro, assim, criando um manual, porque tem que definir responsabilidade. Então, a ideia é a seguinte, a equipe tem que requerer quais são as suas atribuições e documentar que levou para ele. Né? Independente. Exatamente. Tanto faz, pode ser responsabilidade. E tem que levar o chefe lá por escrito, vai lá guardando. Né? Tem chefe que não aceita receber documento que contraria ele. É como aqui em Brasília, um presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que depois foi presidente do Supremo, né? Os advogados encontraram um artifício para tornar elegível a pessoa. O que ele fez? Ele fechou o protocolo do TSE. E passou 2 dias fechado o protocolo. Acredita nisso? Absurdo, né? E é um dos ministros que era considerado democrático, imagina se não fosse, né? Então, veja só, a mesma coisa. O chefe não quer receber documento. Senhor chefe, caminho. Né? Aí, encaminhei, minha prova de encaminhamento, não quero saber, tem que provar. Então, imputou débito também a gestor.
Nós vamos interromper nosso trabalho agora, voltaremos às 14 horas. Normalmente, nesse intervalo do almoço, eu não fico aqui para tirar dúvida. À tarde eu fico, e depois que acabar o expediente, também fico para tirar dúvida o tempo que você quiser, com o maior prazer, tá bom? Esse aqui eu reservo para o meu almoço, que eu sempre tenho muita coisa para fazer. Tá? Voltamos então às 14 horas, se possível, pontualmente. Tá bem? Muito obrigado. Thank you.